Meus queridos, 2025 chegou e esse é o ano. Você é o tipo da pessoa que está dizendo que esse vai ser o ano transformador na tua vida, onde tudo vai vir com muita facilidade, muita alegria, muita glória, onde todos os projetos que você está escolhendo fazer serão projetos de sucesso. Só que a tua caminhada até hoje vem sendo de projetos que não acontecem, projetos que não saem do papel, movimentos que nunca acabam em resultados positivos. Por mais que você tente, você vai para a esquerda, vai para a direita, vai para cima, para baixo, não importa o lado que você vá, você não está conseguindo obter o resultado que você busca. É um movimento, um gasto de energia, mas o resultado não chega. O que isso está acontecendo na vida? Por que a vida está sendo conduzida dessa forma? Por que eu tento, eu faço, eu penso coisas boas, faço movimentos bacanas, tudo que as pessoas trazem, eu replico, elas conseguem ter sucesso, eu não consigo. Eu tento, e o meu resultado é sempre o resultado negativo. Não consigo obter o que eu busco, o que eu desejo. Isso acontece muito pela influência das sombras, da escuridão que habita o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo. São crenças, votos, pactos que a gente carrega dessa vida e de outras vidas. A gente está olhando nesse momento, as pessoas estão olhando nesse momento porque elas querem para o futuro, para o amanhã, para os seus desejos, para os seus objetivos, mas não estão olhando para as suas crenças. Crenças enraizadas, crenças de escassez, crenças de pobreza, crenças de pouco merecimento. Como que o universo vai entregar a grandiosidade para você se está enraizado o seu não merecimento? A gente precisa curar, ressignificar todos esses movimentos. Para isso, nós precisamos olhar um pouco para trás, um pouco para o nosso passado, porque as sombras caminham conosco todos os dias, a todos os momentos. Quantas coisas escutamos quando éramos crianças, quantos medos tivemos quando éramos crianças, quantas traições sofremos. Já ouviu falar em traição na infância? Sabe como é que funciona a traição na infância? Quantas vezes te prometeram algo e não cumpriram? Ah, amanhã a gente brinca, amanhã a gente vai no parquinho, amanhã a gente faz isso, depois nós vamos sentarmos todos juntos e vamos fazer essa brincadeira todos unidos. Quantas vezes a gente prometeu para os nossos filhos e não cumpriu? Tá tudo bem, tudo certo, a vida segue, só que ficou incutido neles um sentimento de traição. Ali foram as primeiras traições, imperceptíveis no caminhar da jornada, uma vida longa que vai acontecendo tantas coisas que a gente não se atenta e não olha para isso. Por isso que a gente precisa olhar um pouquinho para a nossa criança, um pouquinho para a nossa infância. Quantas vezes passamos por situações de medo, de traição, de angústia, e isso ficou marcado na nossa alma, no nosso espírito. Quantas palavras escutamos que isso não é para você? Ah, não, a matemática não é para você. Compartilhar com vocês uma história minha. Eu sempre fui uma pessoa terrível em matemática. Terrível, terrível. Muito mal em matemática e nas exatas. E eu atribuía que isso não era para mim. Era para todos menos para mim. E caminhei a minha jornada inteira com esse pensamento, com esse movimento. O que aconteceu? Eu fui cada vez mais afastando tudo que era de exatas e de matemática de perto de mim. A nossa vida é cercada de dinheiro, pagamentos, contas. Eu já tinha o pensamento que matemática e números não é para mim, eu afastava todos esses tipos de atributos relacionados a dinheiro. Eu precisava me curar disso, olhar para isso. Um dia, deitado na cama, eu disse, cara, eu vou fazer faculdade de matemática. Todo mundo se surpreendeu, ninguém falou nada. Me inscrevi no online lá, aquelas faculdades online, fiz um semestre de matemática. Meu coração, o meu peito ficou aliviado. Eu não queria ser professor de matemática, mas eu queria entender que aquilo também era para mim. Se eu dedicasse esforço, atenção, empenho,
E aí eu fiquei ali 6 meses fazendo aquele movimento e me senti aliviado, leve, tranquilo. Aí eu disse, não, não é isso. Não é isso que eu quero fazer. Era um simples movimento de cura. A gente precisa olhar para o nosso passado, reviver algumas situações e reescrevê-la. Reescrevê-la para que a gente possa caminhar novamente da forma leve, tranquila. Tudo é para nós, tudo é para nós. Mas a gente carrega muitas crenças enraizadas. Por isso que o convite para esse 2025 grandioso, ele só vai acontecer a partir do momento que você for buscar uma terapia, for buscar um olhar interno, quando você for fazer uma barra de Axis, um Theta Healing, quando você for buscando ferramentas que te levem a esse conhecimento íntimo da sua criança, para você ressignificar. Quando a gente fala das sombras, são essas sombras que te acompanham. São sombras espirituais também, sim, de outras vidas. Quantos obsessores, seres desencarnados, que nos acompanham conforme a nossa vibração, conforme o nosso movimento. Ah, seres que desencarnaram e gostaram muito de beber. Você vive alcoolizado, vive bebendo. Esses seres, eles não têm nada contra você, eles só se afinizam, gostam de você e te fortalecem nesse vício. Então, assim, são sombras, principalmente sombras da nossa infância. As sombras a gente não enxerga. Precisa parar e olhar para poder ressignificar cada um desses elementos que foram sendo cultivados dentro de nós. A gente precisa ressignificar a nossa criança, reescrever essa história. Como é que você vai fazer um 2025 grandioso e glorioso? Vocês já ouviram aquelas pessoas que não comem tanto, se julgam desprovidas de sorte porque não comem, até se movimentam, mas sempre estão acima do peso. Sempre estão acima do peso. Mas aí elas chegam no final do ano, fazem aquele projeto, 2025, vai ser incrível, vou ficar magérrima, vou ficar show, vou botar o shape. Chega 2025, come menos ainda, até faz um movimento, passa um tempo, recai, come de novo, engorda de novo. Então, assim, o que acontece nisso? Muitas vezes são pessoas que tiveram algum abuso, alguma palavra maldita, mal proferida na infância, e a gordura se tornou um escudo. Como é que você, não ressignificando essa sombra que caminha contigo, você vai conseguir emagrecer? Você precisa olhar para essa sombra. O que me leva? Qual é o ganho que eu estou tendo em me manter no sobrepeso? Algum ganho você está tendo. E aí, quando você olha para a infância, você ressignifica suas emoções, isso reverbera no corpo. As tuas células se dissolvem, se dissipam, e você consegue, sim, comer menos, fazer exercício e cultivar um resultado sadio, de um corpo mais sadio. E não volta a engordar. Por quê? Porque você não precisa mais daquele escudo. Eu não precisava mais honrar o não saber matemática, eu não precisava mais honrar o que eu sempre escutei. Isso não é para você, vai para humanas. Vai para humanas porque matemática não é para ti. Não, é para mim também. Eu só não escolho que seja o centro da minha vida. Mas é para mim também. Eu também tenho essa facilidade como todos têm. É só eu dedicar energia e ressignificar o meu pensamento. Então a gente precisa liberar os nossos escudos. Quando a gente libera os nossos escudos, libera as nossas sombras. Muito do que a gente está vivendo, a situação que a gente está, é um grande escudo, uma grande barreira que nós colocamos. É difícil, não dá. Eu tenho um sonho muito interessante. Eu tenho muita vontade de ir para o sítio. Ah, como eu tenho vontade de ir para o sítio, mexer com a natureza, com a terra. Sabe o que as pessoas dizem para mim? Ah, mas é difícil. Você vai ter que acordar cedo. Os bichos não esperam. Você não vai poder passear, você não vai poder fazer isso, não vai. Todas as pessoas só trazem pontos onde eu começo a questionar o meu movimento. Mas espera aí, vai ser difícil? Show, eu encaro, tá tudo certo. E aí, se eu começo a permitir que isso se instale em mim, eu vou negar.
Eu vou criar essa barreira. Não, não, de fato é difícil, todo mundo está falando que é difícil. As pessoas que falam que é difícil, elas não têm sítio. Elas assistem os mesmos vídeos que eu assisto. Elas têm o mesmo conhecimento que eu. Por que elas atribuem saber mais do que eu, que é fácil ou que é difícil? Eu também nunca escolhi a facilidade. Eu escolhi um sítio. O que vai vir com ele, eu não sei. Vamos fazer um movimento para que isso aconteça. Para que a gente possa fazer esse 2025 grandioso, glorioso, nós precisamos olhar para essas sombras. Tem uma ferramenta que tem sido muita contribuição na minha caminhada, que é a mesa alquímica de Saint-Germain. Por quê? A mesa alquímica de Saint-Germain, ela é um grande faxinão na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Tudo aquilo que a gente vai sendo incutido e liberando as afinidades, então eu começo a praguejar, eu começo a ter inveja, eu começo a ter muitos movimentos, eu afinizo com todos esses seres de mais baixa vibração. A mesa alquímica, ela vem através do pêndulo e dos gráficos, limpando o meu campo energético. Quando o meu campo está limpo, me permito agora fazer novas construções. A gente precisa limpar o campo. Limpa o campo para poder construir novamente pensamentos puros, elevados, edificantes. Quando começa a baixar a vibração, começa a cair, eu recorro novamente à mesa alquímica de Saint-Germain, porque ela é essa ferramenta que vai medir a minha vibração, que ela vai fazer as limpezas que precisam, as limpezas energéticas e espirituais. Quantas vezes nós estamos sofrendo ataques? Por quê? Porque a gente se expõe, a gente foi lá no parente, a gente foi com um carrinho bonito, o parente também queria, aí ali vem uma energia de inveja, de repente tu tá em casa meio triste, cabisbaixo, tu aceita aquela energia chegar até você, e aí você entra nesse ciclo. Esse ciclo maldito de baixa vibração. Não! Vamos elevar a vibração, e a mesa alquímica é essa ferramenta maravilhosa, de muita contribuição, que ela vem através dos gráficos e do pêndulo, fazendo essa limpeza toda energética e espiritual. A radioestesia é uma ferramenta fenomenal. Meu vertente, o que eu gosto de receber é da mesa alquímica de Saint-Germain, porque ela me permite não só conhecer a vibração com que eu estou, mas ela limpa a minha morada espiritual. Então é essa limpeza que me permite fazer novas edificações. O convite para esse 2025 é isso. Antes de você colocar tanta energia num projeto, olha para ver se tudo que tu já vem escolhendo na tua vida, na tua caminhada, tem dado certo. Se você não bota muita energia e não dá resultado. Então, antes de você iniciar esse projeto, faz um faxinão, faz uma limpeza, faz uma mesa alquímica, olha para a tua criança, vai buscar isso aí, ressignificar esses conceitos que tem dentro de você. Dentro de um lar, a esposa, o marido, quantas vezes a esposa, ela tem um potencial gigantesco, ela está assim, voando profissionalmente, tá legal, tá ganhando dinheiro, só que ela bate num teto, sempre ganhando um pouquinho menos que o masculino. Por que isso? Porque ela traz incutido dessa e de outras vidas, que ela viu que o pai era o provedor, o pai ganhava mais sempre que a mãe, então ela entende que ela não pode ultrapassar o teto do marido, porque isso é errado para ela. Então ela precisa olhar para isso. Precisa olhar para isso para ressignificar esse ponto de vista. Por que não pode inverter? Por que ela não pode passar a ser a provedora do lar? Ela está voando, ela está bem, mas aí limita. E a gente nem nota esses limites. É imperceptível, porque tudo que foi enraizado na nossa caminhada foi de gota em gota. Não foi um movimento abrupto. Não, foram gotas colocadas, faladas novamente, incutidas, de pessoas diferentes, de lugares diferentes, de instituições diferentes. Então, essa atenção que nós temos que ter. Antes de tu começar numa ação gigantesca nesse 2025, vamos olhar para a criança. Vamos fazer esse movimento que vai ser super contribuição na tua caminhada. Só alegria, só para frente. Me chamo Ivo. Estou nesse projeto junto com a Thaís. Nós somos o casal Axis. Nós somos um casal que busca muito esse ressignificar das crenças, dos pensamentos, porque isso foi o que transformou a nossa jornada.